Olá, minha saudação amiga carinhosa e seja bem-vindo ao programa Considerações. E nessa nova edição vamos falar do ciberjornalismo e temas relacionados ao jornalismo da atualidade. Aqui conosco o nosso querido amigo, professor Dr. Gerson Luiz Martins, que é coordenador do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco nesse nosso programa. E o nosso querido colega Kleber Clajos, jornalista, que faz parte da equipe da TV Assembleia. Eu vou trazer uma reportagem e depois nós vamos conversar com os nossos convidados. Jornalismo online, ciberjornalismo, jornalismo em rede ou webjornalismo. Muitos nomes para a mesma prática, produção, pesquisa e difusão de notícias por meio da internet em websites ou aplicativos dedicados. Mas quando você acha que surgiu o jornalismo online? Na metade dos anos 90, quando a internet comercial começou a ficar viável? Ou um pouco antes, no fim dos anos 80, quando os antigos serviços BBS, que já reuniam centenas de pessoas compartilhando informações? É incrível, mas em 1981, 8 jornais dos Estados Unidos já estavam disponíveis para leitura por acesso discado, somente em texto, sem qualquer imagem ou outro recurso de mídia. Oficialmente, o primeiro jornal do mundo a ir para a internet foi o San José Mercury, em 1994. No mesmo ano, no Brasil, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro também estreava na internet, sendo o pioneiro do país. Mas a replicação de notícias de edições impressas na rede rapidamente deu lugar ao protagonismo e o surgimento de um meio próprio de comunicação. Nascia, enfim, o webjornalismo, pensado e feito para a internet, instantâneo, interativo, multimídia, hipertextual, sempre disponível e sem restrições. Em solo, ou melhor, em rede sul-mato-grossense, surgia em 1999 o Campo Grande News, o primeiro ciberjornal do estado. A iniciativa de 2 sócios logo foi seguida por outros pioneiros do meio eletrônico. Estima-se que hoje, nos municípios aqui do estado, exista pelo menos um webjornal. Muito bem, vamos voltar um pouquinho ao tempo. Muito tempo, quando antigamente existia o jornal impresso, rádio, televisão, que começou no ano de 1959, por aí. Os meios de comunicação no Brasil, para chegar às notícias nos interiores do país, ou seja, o pessoal de São Paulo, para ter notícias de São Paulo, demorava dias para ter notícia, o pessoal do interior. Mato Grosso do Sul, então, nem se fala, né, professor? Muito bem, de uns tempos para cá, começou o ciberjornalismo. Eu faço uma pergunta para os dois. Vamos conversar aqui para orientar o nosso querido telespectador. O jornal impresso está acabando? Vai acabar? Ou ainda vai resistir algum tempo? Olha, essa é uma questão controversa que eu, pessoalmente, tenho tido boas discussões acadêmicas e também profissionais com os colegas do jornalismo. O meu posicionamento é que sim, né? E isso já eu tenho falado isso já há alguns anos, dado a evolução dos cibermeios jornalísticos, do ciberjornalismo, né? E a queda nas tiragens dos jornais impressos. E, além disso, em questão dos últimos 5 anos, nós tivemos vários jornais impressos
que simplesmente fecharam as suas edições impressas e estão agora somente na internet. Então, esse processo histórico confirma aquilo que eu falo já há quase 10 anos, de que o jornal impresso está com os dias contados. Kleber. Talvez, professor, eu acho interessante esse processo, porque eu já trabalhei em algumas empresas que tinham os dois meios, né? Então, quando a gente vê essa transição efetivamente acontecendo, quando ela realmente acontece, né, você tem a transição completa. Muitas empresas ainda se baseiam, né, na parte do impresso e acabam se apegando demais. Talvez esse seja o grande problema em algumas empresas, aqui até em Mato Grosso do Sul, de que a gente tem isso, que ainda não fez a transição completa. Por mais que já hajam equipes disponíveis para isso, de você trabalhar praticamente todo o conteúdo no digital, você ainda continua no processo do impresso, porque nós ainda temos, de certa forma, um pouco dessa tradição, né, do impresso. Ainda há público, creio eu, para o impresso, mas o impresso reinventado. Não aquele impresso, que nós também temos alguns casos, em que é o mesmo conteúdo que a gente pode acessar no celular, no tablet ou mesmo no computador. Então, assim, eu acredito, e a gente vê alguns veículos impressos, principalmente fora do país, que eles realmente tiveram que se reinventar para continuar existindo. Eles têm os seus textos muito mais densos, uma complexidade maior, eles realmente são mais analíticos, eles não são tão factuais, digamos assim. E acredito que esse talvez seja um caminho, se for o caso, para se manter o jornalismo impresso. Mas, realmente, a gente está numa transição em que o jornalismo online vai ganhando mais força e os profissionais hoje estão sendo muito mais cobrados e aí, assim, a gente tem aquela questão, o profissional tem que ser multimídia. Então, como ele está tendo que trabalhar multiplataforma, muitas vezes a parte do impresso realmente já vai ficando mais de lado. Professor, o gostoso não é na hora do café você abrir o jornal? Não é? Aquele tradicional jornal, o pessoal não vê a hora de chegar de manhã cedo e ter o jornal ali pronto, às vezes de um jornal, de uma empresa e outra jornalística, e a pessoa sentar, às vezes, na cadeira de balanço, ou na cadeira do papai e abrir o jornal. Isso existe ainda, aqueles tradicionais, ou hoje o pessoal é no celular mesmo? Chegou de manhã cedo, vai tomar o café, já fica no celular. Como que o senhor analisa, como professor, educador nessa área, essa mudança de cultura? Os antigos, com certeza, ainda costumam ler o seu jornal. Mas a meninada parece que nem quer saber de jornal, impresso no caso. Eu creio que nós tem razão quando aponta essa transição, né? E que grandes jornais internacionais ainda, nós falamos New York Times, o Le Monde, Washington Post, o Times de Londres, né, que mantém assim, muito forte ainda a versão impressa do jornal, né? Mas se nós pensarmos o nosso contexto, contexto social, familiar, enfim, que nós temos hoje, né, qual é, daquelas pessoas que têm o hábito de ler jornal, quais são as pessoas que leem jornal, como você está falando? Quer dizer, essa imagem ela é muito paradigmática, né? Ela é, vamos assim dizer, romântica, né? Da manhã, tomando café, abrindo o jornal, etc. Mas é uma realidade que nós não encontramos mais hoje. Então, qual é esse público que faz isso, e ainda existe, né? Qual é esse público que faz isso, né? São pessoas na casa dos seus 70, né? De 70 anos para cima. Tá? Então, se nós pensarmos que essas pessoas, em um tempo, de certa forma, breve, não estarão mais por aqui, né? Então, esse público consumidor do jornal impresso, que tem o hábito da leitura do jornal impresso, né? Daqui a pouco ele não existirá mais, né? E a grande avalanche que nós temos hoje é do leitor, e você falou corretamente, muito bem, né? Quer dizer, nós tomamos o café, né? E estamos com o celular do lado. Né? Não só para a leitura das notícias, né? Mas logo cedo, e não só no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, o tempo todo, né? Com o celular do lado, verificando as mensagens dos amigos, as mensagens do nosso local de trabalho, etc. E também lendo as notícias. Né? Então, nós estamos com um dispositivo móvel hoje muito avançado e cada vez mais avançado nessa coisa de trazer a informação de um modo geral, né? Olhando, fazendo a nossa conversação eletrônica e
lê o jornal, faz a leitura do jornal. Então, essa é uma situação que nós temos cada vez mais presente, né? E a mim me surpreende porque, como pesquisador dessa área, eu avalio o seguinte, né? Nós temos já pessoas com 55, 60 anos, até mais velhas, né? Que criaram este hábito. Então, eu vejo, por exemplo, meu pai, ele tem praticamente 80 anos, e ele já vai ler as notícias no celular, seja no Facebook, ou seja em uma outra forma né, talvez não leia o jornal diretamente, mas por meio das redes sociais acaba com acesso às notícias. Existe os clipping, né, que eu recebo toda manhã, clipping de jornais do mundo inteiro e do Brasil, os principais. Eu recebo ali e você vai acessando. Ô Kleber, você acha que isso aí, o futuro é esse mesmo? Já estamos no futuro, que não vai haver jornal impresso, porque todos nós podemos receber no celular os clippings. Ou seja, os jornais, o web-jornalismo já colocado dentro do coração de todas as pessoas, inclusive da juventude, aquilo que interessa você vai ver, o que não interessa você deleta. É porque a gente tem um nível de personalização muito grande. Então, assim, hoje eu consigo filtrar melhor dentro das ferramentas que eu tenho. As próprias empresas estão dando essa oportunidade hoje. Algumas aqui em Mato Grosso do Sul, você consegue ter o disparo das notícias já no seu WhatsApp, que geralmente é o aplicativo que a gente acaba usando mais, né? Por conta das conversas ali, seja no trabalho ou as conversas pessoais. Então, quando você consegue ter essa personalização, esses filtros você vai criando, você vai acompanhando mais coisas do que realmente você gosta. Então, se eu gosto, por exemplo, de uma questão de aviação, eu consigo saber de sites que eles vão me atualizando. E, geralmente, não são atualizações com muitas coisas, são atualizações de temas específicos. Eu gosto de saber, por exemplo, dentro dessa questão de turismo, eu quero ver sobre milhagem aérea, como que eu vou fazer a minha próxima viagem. Os próprios mecanismos, né, a gente tem bastante o Facebook fazendo essa leitura com seus robôs, né, então já selecionando ali os conteúdos para a gente de certa forma, agora integrado com o WhatsApp, a gente vê o Instagram também, os celulares hoje praticamente ouvem tudo que a gente está falando, então não é à toa, às vezes a gente acaba encontrando até publicidade já relacionada a isso, mas voltando à questão do jornalismo, como você tem essa personalização, você vai conseguindo fazer esse filtro, eu acredito que sim, porque o leitor ele começa a refinar mais. Não que ele não vai buscar, por exemplo, uma matéria ou vai ser impactado por uma matéria de política, que não necessariamente é um tema que ele acompanhe muito, mas ao mesmo tempo ele vai estar ali com as matérias de esporte, eventualmente vai ter uma de política mais importante ou interessante, e ele consegue ir fazendo uma filtragem maior, porque hoje, assim, se a gente for ver o mar da internet, é tanta coisa, tanta informação que a gente vai recebendo a todo momento, que se a gente for processar todas essas informações, a gente realmente começa a ficar tendo problemas, né? Então, assim, o legal é isso, na internet e com essas novas tecnologias, a gente consegue realmente pegar aquilo que interessa, né? E a partir disso a gente vai estabelecendo, e aí, professor, eu acho que é interessante essa questão, porque a tecnologia nos possibilitou isso. Nessa era de fake news, a gente também consegue fazer esse filtro do que realmente é verdade ou não, porque na internet a gente tem essa questão também. Então, aí, como que a gente pode, de certa forma, também trabalhar isso? De fazer esse filtro, né? Eu acredito que é interessante, porque você vai criando mecanismos. E as próprias empresas de comunicação têm as suas equipes específicas hoje para tentar desmistificar, né, essa questão e também desmentir boatos, né? Então, o que é boato e o que é realmente algo real. São as fake news, né? Professor, existe no estado de Mato Grosso do Sul mais ou menos 3.000 sites, por aí. Pode ser mais e pode ser menos. Mais em torno de 3.000 sites de notícia, que são sites com profissionais ou não profissionais, e às vezes a pessoa, vou fazer um site de notícias para ver se eu consigo um recurso, algum patrocínio, alguma coisa nesse sentido. Como que o senhor analisa o jornalismo hoje? Existe o factual, existe jornalismo em todas as áreas, existe o fake jornalismo também, que é aquele jornalismo que a gente chama de jornalismo marrom, que as pessoas fazem um site justamente para denegrir, para difamar, etc., e ter vantagens financeiras. Como que o senhor, como professor da universidade, um especialista, analisa a situação hoje, como um todo, do jornalismo sério, do jornalismo que a gente coloca uma interrogação, não sabe se é ou não é?
Eu só gostaria de retomar um pouco essa questão dessa avalanche de informações que nós temos hoje e como é que nós, profissionais do jornalismo, vamos atuar nesse universo. Até mesmo porque muito do que se faz de jornalismo hoje, né, e abordo essa questão que você levantou agora, muito do que se faz de jornalismo são não jornalistas, não são profissionais do jornalismo. Lamentavelmente, há alguns anos atrás, o STF derrubou a exigência do diploma de jornalista, do curso superior em jornalismo para o exercício profissional. E mais recentemente, nós estamos agora nesse momento, tivemos ontem uma audiência na Câmara Federal para defender a necessidade de que o profissional do jornalismo tenha um registro profissional. Tivemos aí uma audiência ontem na Câmara Federal sobre isso. Então, são situações que colocam, ou seja, e aliado à questão dos cibermeios, da facilidade que eu tenho para construir uma página de internet, é uma coisa muito simples, é muito fácil, existem mecanismos que já está pronto, é só você colocar as informações lá, então não precisa ser um jornalista ou qualquer pessoa pode fazer isso o tempo que quiser, isso é muito facilitado. Então, sobre tudo isso, quer dizer, qual é o papel imprescindível do profissional de jornalismo? Eu sempre falo que o jornalista hoje tem um papel mais do que imprescindível na sociedade, e eu comento sempre, para que se garanta a democracia social, o direito de todos, etc., no sentido de que o jornalista seja um curador da informação. Então, quer dizer, ele vai ser aquela pessoa que vai filtrar as informações para o público em geral. Porque, ao contrário, o público em geral consome tudo que vem e ainda nós temos que a imprensa, apesar de todos os atropelos e todos os fake news, e, enfim, de toda uma situação que nós vivenciamos hoje, a imprensa é ainda uma instituição de credibilidade. Nos índices de credibilidade das pesquisas feitas no Brasil, a imprensa ainda goza de certa credibilidade, apesar de todos esses percalços. Então, se a população em geral vai ter acesso à informação por algum órgão de imprensa, ela vai dizer, isso é verdadeiro. Mas aí, isso pode não ser verdadeiro. E é o que agora entra dentro da sua questão. Nessa avalanche das facilidades de se construir cibermeios jornalísticos, os chamados sites jornalísticos, nós temos hoje situações assim bastante inusitadas, para não dizer outra coisa. No sentido, como eu comentei há poucos dias, alguns anos atrás, numa visita a Dourados, eu que trabalho com pesquisa em ciberjornalismo, etc., descobri que um site de notícias, não gosto muito de usar essa expressão, um cibermeio jornalístico, ele tinha sua sede numa salinha colocada num posto de gasolina. Então, o proprietário desse jornal, ele era o dono do posto e como ele gostaria de fazer jornal, então ele abriu uma sala, 2, 3 computadores e instalou lá o seu jornal. Dada a facilidade. Aí tinha um jornalista para fazer a redação e uma outra pessoa para sair na cidade colhendo as informações. Tal a facilidade disso. Agora, isso, no nosso estado, é histórico. É uma coisa tradicional, porque eu tive a oportunidade de morar por alguns anos no Rio Grande do Norte, e nós não temos em outros estados, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uma realidade como temos aqui. Nós temos aí 79 municípios e o número de jornais da internet é espantoso. Como você mesmo acabou de falar, é espantoso, dada essa facilidade. Mas isso é uma coisa muito nossa. É uma peculiaridade nossa, que de certa forma se espalhou em outros estados, não no mesmo ritmo, na mesma quantidade, mas se espalhou em outros estados, porque até então, nos outros estados, nós tínhamos a emissora de TV da Globo, do SBT, do Record e seu portal de notícias. O jornal XYZ e seu portal de notícias. Eram coisas ligadas. Nós não tínhamos em outros estados uma página de internet de notícias, vou utilizar a expressão mais comum, um site de notícias de forma nativa.
né, como nós costumamos dizer. Não, e essa é uma situação que, né, foi muito bem apresentada pelo vídeo que introduziu o programa, uma realidade que se abriu aqui no Estado nos anos 90 e que acabou criando essa rede de sites de notícias muito grande que nós temos hoje e que é perniciosa. Né? Porque hoje, dada a facilidade de se construir isso, as pessoas que têm interesses não jornalísticos e interesses não corretos, não adequados, criam sites de notícias e começam como se diz, a chantagear as pessoas. Né? A cobrar favores do poder público, etc., porque, né, entre aspas, são nos jornalistas. Né? E isso vai totalmente contra a atividade profissional do jornalista. Ô Kleber, você como jornalista, o que você acha dos blogs de pessoas? De jornalistas, de artistas, de pessoas da sociedade que você blogueira, você blogueiro, que acaba realmente colocando notícia também, notícias essas variadas. Você encara como sendo um web jornalismo também ou não? É um tanto quanto complicado, porque assim, a gente tem um nível de informação muito legal. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem hoje, eu pesquiso muito na internet. Então, eu quero saber o que eu tenho de interessante lá nesse lugar e recorro a algumas pessoas que trabalham especificamente nesses setores. E aí, os blogs, né, eu acredito que os blogs ainda têm bastante espaço, mas hoje a gente está muito naquela era da imagem. Então, a gente não está mais no texto, a gente tem muita foto, muito vídeo, muitas pessoas investindo nisso, principalmente nas outras plataformas, né, no Instagram, no Facebook. A gente ainda tem um pouco de texto, mas o que vale mais é o visual. Né? E as pessoas, inclusive o retorno para quem trabalha com isso é muito maior quando eles começam a fazer vídeos curtos, objetivos, com informações. As próprias empresas jornalísticas começaram a fazer isso. Tem empresas hoje que vendem destinos de turismo, basicamente, são imagens. Assim, a gente hoje é muito mais visual. O texto é importante. Quando a gente fala de blogs, a gente vai vendo as evoluções, né, desses processos. Muitos desses blogs deram espaço a sites especializados. Então, a pessoa começou um blog, eu cito, por exemplo, um caso, eu gosto muito da área de turismo e da área de aviação. O Passageiro de Primeira é um projeto que ele começou ainda com uma plataforma e hoje ele é um site, né? Quase um portal com várias informações em que ele vai compartilhando isso. A linguagem é muito similar ao que a gente tinha de blog, mas ele vai conseguindo complementar. Aqui no Estado, quando a gente vê essa questão de que antes eram empresas, né? Então, eu tinha a emissora de TV, ou a rádio, ou o impresso, ou todo mundo junto, mais o site. Quando a gente vê aqui que nós temos sites que hoje estão agregando esses outros serviços, é até interessante. E o blog vai perdendo um pouquinho de espaço. Não que ele não tenha espaço ainda. Mas eu acredito que hoje, como a gente está muito mais visual, são as redes sociais, as mídias, né, sociais no caso, que ganham um pouco mais de destaque. E aí, como que você trabalha essa linguagem? Eu não sei se o professor concorda, mas assim, quando a gente vai mais para o visual, a gente também vê um pouco do texto, porque boa parte desses produtos hoje estão tendo que ter acessibilidade. Então, querendo ou não, quem produz esse conteúdo, ainda assim vai ter que escrever, vai ter que roteirizar muito bem, para que ele seja mais acessível e acompanhe melhor isso. Agora, blog, eu particularmente não tenho um parâmetro para dizer isso. Maurício, se me permite, há alguns anos atrás, a revista Imprensa, né, inclusive matéria de capa da revista, tocou nesse tema. São os blogs jornalísticos? O blogueiro é jornalista? Na época, isso já tem mais de 10 anos nessa discussão, eu digo sempre, existem blogs e existem blogs jornalísticos. A situação atual de blog, inclusive, há uma profissionalização dos blogs, né? Basta se referenciar, por exemplo, ao trabalho do Poder 360. O Poder 360 que se tornou começou com um blog, né? O Rodrigues começou com um blog e hoje ele é um jornal, né? E muito bem produzido, inclusive. Conversa Fiada, Paulo Henrique Morim. Mesma coisa, começou como um blog, tem a característica de um blog, mas hoje é muito mais do que um blog. É um jornal especializado em política, assim como o Poder 360. Antagonista, que também começou com um blog, com vários jornalistas, eram 3 jornalistas, hoje é um portal de notícias, né? Como existem outros, né? Exato.
Então, há inúmeros casos nesse sentido. Né? O que eu percebo é, por exemplo, que os blogs tiveram uma ascendência, né, grande alguns anos atrás, hoje eles estão, de certa forma, mais, né, até porque muitos se profissionalizaram. Né? E o que eu tenho percebido, né, dentro dos estudos que nós fazemos na universidade, é que, por exemplo, alguns anos atrás, nós tínhamos o chamado podcast. E aí o podcast, quando foi lançado e tal, tinha uma certa significância, depois caiu no esquecimento, e agora nós estamos vivendo novamente a era de ouro do podcast. É impressionante, as pessoas não... É um outro caminho aí, dentro até de uma mídia que eu sei que é muito próxima a você, né, o rádio. E essa proximidade que as pessoas consomem informação, né, vamos assim dizer, radiofônica, da forma especializada, na forma, assim, esse assunto me interessa, então eu quero ouvir esse assunto, sem ouvir o rádio de uma maneira ampla, né? Eu vou ouvir a programação de rádio de tal hora, e tudo que essa emissora me traz. Não, hoje eu vou ouvir notícias, eu vou ouvir música de forma compartimentada. Né, de forma dividida. Tá? Então, o podcast é uma outra questão que hoje está no auge, né, e tem uma boa audiência nisso. Então, nessa área da informação digital, né, é impressionante essa diversidade de coisas, né, diversidade de opções de informação, e nós temos essa coisa que no meu olhar é bastante interessante, porque o blog é coisa do passado. Não é coisa do passado. Sabe, teve o seu auge, hoje está em desuso, mas amanhã pode voltar a ser. Né? Essa situação do podcast é muito clara nesse aspecto. Foi uma coisa, quando lançada, né, teve um sucesso, depois caiu no esquecimento, né, e agora, de 2 anos, 3 anos para cá, voltou com força. Tá? Então nós temos realidades e situações diferenciadas dentro desse mundo digital, que ele é bastante complexo. E temos N opções aí que a sociedade é que vai dizer por que caminhos seguir nesse sentido. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui. Nós vamos fazer 2 programas, né? Brevemente, porque o tema é tão abrangente, né? Que já estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que o Kleber falasse alguma coisa, alguma orientação, Kleber, para quem é aficionado por celular e gosta de notícias, né? Porque tem pessoas que não se preocupa muito com as mensagens de WhatsApp, mas sim quando vem no WhatsApp lá um link, né, de um assunto jornalístico, a pessoa vai direto para saber, principalmente se for fofoca ou falando de alguém, né? O ideal é sempre checar a fonte. Exatamente, por causa do fake news, né? Justamente, checar a fonte, que site é, muitas vezes esses próprios sites podem ser aí, enfim, ter algum tipo de conteúdo malicioso, né, que pode prejudicar o próprio celular ali da pessoa. Então, assim, sempre busque checar com fontes confiáveis, de preferência empresas jornalísticas que contratem jornalistas profissionais, porque, assim, é importante isso, porque esse olhar diferenciado faz muita diferença. E o conteúdo, com certeza, é melhor tratado, né? Então, eu acredito que o principal cheque sempre a origem dessas informações. É o fundamental hoje, não dá para acreditar em tudo. Obrigado, Kleber. Professor, as suas considerações finais, o nosso agradecimento. Eu gostaria de, vamos dizer, me dirigir ao público em geral e falar o seguinte, né? Evite ler notícias pelas redes sociais. Acho que é meio complicado falar isso quando todo o movimento é exatamente ao contrário. É exatamente ao contrário. Então, procure ler as notícias nas fontes, nos próprios jornais. E mesmo assim, há um dado interessante nesse aspecto dos cibermeios jornalísticos. Né? Nós temos lá um trabalho laboratorial, experimental sobre isso. Né? E uma coisa que sempre me chama a atenção, que você pega boa parte dos cibermeios jornalísticos, dos sites de notícias, portanto, procura o expediente desse jornal. A maioria não tem. A maioria não tem expediente. A maioria não tem endereço onde fica localizado. A maioria sequer tem um telefone de contato. Por quê? Porque sabe Deus onde esse site de notícias é produzido. Então, uma coisa que é importante, leia o expediente do jornal. Vê se tem jornalistas profissionais trabalhando pela qualidade da informação jornalística. Isso é importantíssimo. Então, deixa um pouco de lado as redes sociais, vai direto no site de notícias e tome esse cuidado. Buscar a informação
por meio de jornalistas profissionais e veja se esse site de notícias tem um expediente que comprove a qualidade dele. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Kleber. Agradecemos nossos queridos telespectadores e considerações fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa.